Olá, alunos! Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Sociologia da Educação. Esta aula corresponde ao dia 29 de outubro de 2020 para as turmas de Pedagogia e História. Lembrando que os assuntos para a turma de Biologia foram finalizados na aula 9. Então, a partir da aula 10, os assuntos são direcionados apenas às turmas de Pedagogia e História. Porém, caso os alunos de Biologia quiserem acompanhar as aulas ainda como ouvintes, eles podem fazer sem nenhum problema. Porém, esses assuntos, a partir da aula 10, não vão contar para suas avaliações, mediante que a carga horária para as turmas de História e Pedagogia são superiores à carga horária da disciplina para Biologia. Então, dado essa explicação, fechando esse parêntese, agora vamos para o assunto da nossa aula, que é a representação social dos direitos humanos no Brasil. Antes de falar de direitos humanos no Brasil, nós precisamos falar o que é que esses direitos humanos são dentro da perspectiva mundial. Bem, esses direitos humanos que a gente ouve tanto falar, na verdade, ele veio a partir da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. E a ONU, como a gente conhece atualmente, é uma organização, como o próprio nome já diz, de várias nações que estão buscando interesses em comum. E da onde surgiu essa ideia de se criar essa organização, essa participação intergovernamental que a gente tem hoje consolidada como a ONU? Ela veio depois que, em 1945, depois que as economias, os países estavam arrasados pela guerra, que nosso planeta passava por uma crise, né, de vários transtornos globais causados pela Primeira e pela Segunda Guerra. Depois disso, vem também a Guerra Fria, que perdurou até 1955. Mas em 1945, após o final da Segunda Guerra Mundial, os países eles perceberam que era necessário que houvesse colaboração entre as nações para evitar que outras guerras que arrasassem com as suas nações, que arrasassem com os seus aliados, enfim, que não viessem a se perpetuar, se estabelecer novamente. Então, para isso, criaram, em 1945, a Organização das Nações Unidas, lá na Califórnia, em São Francisco, nos Estados Unidos. Bem, então, a ONU ela é formada por países membros, estados membros, que a gente chama. Nem todos os países, é bom deixar claro que nem todos os países do mundo participam da ONU, apenas alguns países, entre eles Brasil, Estados Unidos, China, França. E daí, esses países membros, que a gente chama, eles participam e têm sua voz lá nessa organização e precisam seguir o que a ONU estabelece. Então, os direitos humanos, eles vieram em 1948, no dia 10 de dezembro desse ano, onde a ONU declarou e adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelece que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos.
dotados então de razão e de consciência, que devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Essa perspectiva de direitos humanos estabelecida que a gente tem hoje, ela vem desse estabelecimento da ONU em 1948. Porém, com a Revolução Francesa, no século XVIII, a gente também tem, anteriormente, uma declaração dos direitos do homem e do cidadão, né, que vem a ser essa base para a Declaração dos Direitos Humanos que a gente tem hoje. E essa Declaração dos Direitos Humanos, ela é dividida por gerações, então não é uma coisa definitiva, ela pode ser complementada ao longo dos anos. Então, ao longo dos anos, essas gerações elas foram se passando e esses direitos humanos eles foram se implementando, se melhorando, podemos dizer assim. E hoje nós estamos com a 4ª geração dos direitos humanos, que a gente chama a geração tecnológica. Aqui tem como implemento o direito à informação e ao biodireito. E como quando a gente fala de direitos humanos, é um ramo, é um braço da ONU e que tem um chefe, uma pessoa que foi instituída para o cargo de mediar verificar se os países membros, se os Estados-membros estão respeitando esses direitos humanos. E atualmente a chefe das Nações Unidas para os direitos humanos é a Michelle Bachelet, que ela é a alta comissária das Nações Unidas para os direitos humanos, por assim dizer, porque ela é que comanda esse braço da ONU aí para os direitos humanos. E a Michelle Bachelet, ela tem uma história, ela está nesse cargo, é muito simbólico, porque ela é uma ex-presidente do Chile, tá? Do nosso país aqui da América do Sul. Ela foi antecessora do atual presidente, que é o Sebastián Piñera. E ela também tem sua história pessoal muito ligada aos direitos humanos. Seu pai, ele foi militar, ele trabalhou nas Forças Armadas do Chile e ele se opôs ao golpe militar do general do Exército Augusto Pinochet em 1973. E desde do golpe, ele sofreu várias prisões e torturas consecutivas. Foi solto, preso novamente e veio a falecer em 74 devido a essas torturas. Ele faleceu enquanto estava em poder do Estado, de um ataque cardíaco. Então, a Michelle Bachelet, ela tem uma história de carreira, né, na política, quanto também a sua vida muito envolvida, pessoal, nessa área dos direitos humanos, né? E aqui em cima a gente vê a Declaração dos Direitos Humanos, né? Essa carta que foi estabelecida pela ONU, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e como ela é grande. Então, aqui no Brasil, o que os direitos humanos influenciam? Como esses direitos humanos influenciam? A gente tem a origem da luta pela democracia como um embrião para os direitos humanos. Então, no Brasil, falar sobre direitos humanos, lutar pelos direitos humanos
está interligado à luta pela democracia e contra a ditadura, a favor do fim da ditadura, que no Brasil veio a se finalizar em 1985. E em contrapartida a essa luta social pela democracia, pelos direitos do ser humano, pelos direitos do cidadão, a gente teve uma grande parte dos veículos de mídia que eram controlados por uma elite que era contra a essa democracia, a esse estabelecimento dos direitos humanos. Então, parte do que a gente tem hoje, quando a gente ouve, por exemplo, uma frase muito dita, que a gente escuta muito, direitos humanos só servem para bandido e não para pai de família. Ou então, cadê os direitos humanos, né? Então, quando a gente coloca que os direitos humanos, quando a gente ouve essas duas frases, a gente pode tirar um sentido mais rebuscado de que é uma luta entre o bem e o mal. É uma luta no que está errado e o que está certo. Não é uma luta de iguais. É uma luta de que o pai de família, ele é melhor e o bandido, ele é o malvado, ele é o mal, ele traz o mal com ele. E quando a gente escuta cadê os direitos humanos, é uma frase bem grosseiramente falando, é bem primitiva, é um sentido muito primário, porque é como se uma pessoa que fala isso não entende o que é direitos humanos, basicamente, como se tivesse um prédio e com uma fachada em cima, direitos humanos. Não, direitos humanos não é uma instituição. Na verdade, direitos humanos ele está muito mais ligado com o sentido de constituição para um país. Então, não é uma coisa física, é uma coisa mais filosófica, é uma coisa mais da natureza do humano. É um direito porque você é humano. Então, quando a gente ouve esses tipos de frases, a gente rebusca muito essa herança escravagista nossa, tá? Que o direito da liberdade e da igualdade e da solidariedade, lembra da aula passada, trazendo esses 3 preceitos da Revolução Francesa que vão embasar as nossas democracias, ela vai contra a cultura dominante, a cultura da elite. Então, essa elite, ela está receiosa de que a massa, as classes inferiores a ela, no contexto social, elas exerçam os seus direitos. Então, no Brasil, quando a gente fala de direitos humanos na sociedade brasileira e que esses direitos humanos estão embasados na luta pela democracia, nós temos como resultados de direitos humanos, através da luta da democracia, por exemplo, a anistia dos presos políticos, né, durante o período do golpe militar, a reivindicação por direta já, a Assembleia Nacional, que vai ter como produto a Constituinte. Atualmente a gente tem a luta pela terra, a luta pela moradia, do movimento dos sem terras, por exemplo, tá? E trabalhadores rurais. Então, a partir dessa luta democrática, nós temos o reconhecimento político e social para o indivíduo.
função, a partir desse embasamento, qual a função da escola na construção desses direitos humanos? Que o aluno ele tome ciência e participe ativamente da luta pelos direitos humanos. Antes de a gente falar disso, a gente tem que falar um pouco da diferença entre direitos humanos e cidadania. Quando a gente fala no Brasil, ou expandindo um pouco mais para os países que sofreram colonização, e colonização de colônia de exploração, como muitos países da América do Sul, para não dizer todos, os países africanos, nós podemos dizer que cidadania também é um conceito muito novo para a população em geral. Ela sempre foi muito restrita às elites, né? A elite econômica, que consequentemente vai ser a elite social também. Então, a gente tem no nosso país e em outros países também dois conceitos de democracia que eles são de democracia não, perdão, de cidadania, que parece ser a mesma coisa, mas cidadania ela tem suas duas vertentes. Então, a gente tem a cidadania representativa e a cidadania ativa. A representativa é quando eu não exerço minha função cidadã na minha comunidade, na minha sociedade, e eu passo esse meu direito para um representante, que no caso são os políticos, o vereador, o prefeito, o governador, o presidente, o deputado, o senador. Enquanto a cidadania ativa, a população de maneira geral, ela está engajada nas políticas públicas da sua cidade, por exemplo, da sua região. Então, como exemplos de cidadania ativa, a gente tem orçamento participativo, que algumas cidades brasileiras têm essas políticas, ou seja, de lideranças comunitárias, de levar os anseios da sua comunidade e, mediante ao poder público municipal, dividirem o orçamento da cidade, para onde vai cada orçamento. A gente tem os plebiscitos ocorrendo, também é uma forma de cidadania participativa. E daí a gente tem a diferença entre cidadania e direitos humanos. Quando a gente fala de cidadania, ela está mais vinculada a uma ideia nacional, a uma ideia de país. Eu e vocês somos cidadãos brasileiros. E como cidadã brasileira, eu tenho meu direito dentro do meu país. Porém, quando eu falo de direito humano, ele está muito mais além de uma questão nacional. Tanto é que o nome da Declaração da ONU sobre Direitos Humanos é Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque antes de eu ser uma cidadã, eu sou um ser humano. Então, esses direitos humanos têm que vir antes da construção do cidadão. Então, é um direito que todos os cidadãos globais precisam ter. E não apenas os cidadãos de determinado país. Muito bem, como exemplos, a gente tem aqui, né, nessas imagens que eu trouxe para vocês, algumas
algumas analogias que a gente pode fazer a essas diferenças, tá? Aqui na primeira foto acima, a gente vê uma foto tirada em novembro de 1989, que foi a queda do Muro de Berlim, onde a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental puderam ser unificadas novamente, né? Então, a gente vê na década de 80, no final da década de 80, a quebra desses muros. E daí, nos anos 2000, principalmente atualmente, com a construção do muro entre o México e Estados Unidos, né? A gente vê a volta desses muros que foram quebrados na década de 80, voltando nos anos 2000. Então, aqui a gente tem o muro construído para fazer a divisa entre Estados Unidos e México, né? De um lado, a cidade de Tijuana, no México, do outro, a cidade de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos. E do outro exemplo de muro construído para separar nações é o muro entre Israel e Palestina, né? Então, esses muros, eles definem as nações. Eles não definem quem tem direitos humanos e quem não tem. Todos das duas nações, eles têm direitos humanos. Porém, os cidadãos dos Estados Unidos são cidadãos dos Estados Unidos e cidadãos do México vão exercer seus deveres e direitos do México, instituído pelo Estado mexicano. E aí a gente tem aqui, no canto esquerdo, uma foto muito interessante que é a construção de um casal de arquitetos americanos que construíram gangorras que transpassam o muro entre Estados Unidos e o México. Então, de um lado, você pode interagir. Os americanos e os mexicanos, eles podem interagir, eles podem brincar juntos a partir dessas gangorras. Percebam aqui que essas gangorras podemos fazer uma alusão aos direitos humanos. E os muros dividem a cidadania, mas não dividem os direitos humanos. Percebam que essa proposta arquitetônica ela é muito simbólica, porque o que ela nos informa aqui? Que tanto os cidadãos mexicanos quanto os cidadãos estadunidenses, eles, no momento que eles estão brincando juntos nessa gangorra, eles eles estão no mesmo nível, são seres humanos que estão brincando, que estão dividindo um momento entre eles. Eles estão separados, mas eles estão juntos ao mesmo tempo. Eles estão construindo uma relação de amizade. E que essa relação humana, nem um muro pode delimitar, nem um muro pode acabar. Então, além desse simbolismo por trás dessa construção das gangorras, percebam também que o muro é uma cor fechada, uma cor marrom. E as gangorras, elas se sobressaem na paisagem, né? Uma paisagem meio árida, meio desértica. Então, essas gangorras, elas são rosas. Uma cor mais alegre, mais vibrante. Então, esse projeto arquitetônico, ele vem com um impacto social aí pra gente que derruba as barreiras, né? Então, mesmo sendo de países, vamos dizer, que estão em conflitos,
mas essas pessoas estão juntas. Essa guerra não é da população. Guerra entre aspas, né? Muito bem. Então, qual a função dessa escola no ensino desses direitos humanos? A escola, ela vem com uma base, tanto para os aprendizes, que são os alunos, quanto para os ensinantes, que são os professores, que ela deve permitir espaços para os conteúdos sobre os direitos humanos. Elas devem criar espaços e atividades para oportunizar a expressar ideias, pensamentos e construir culturas para que todos possam se expressar de alguma forma. Além disso, nesses espaços, ela deve contextualizar e dialogar. A ideia da palavra, o homem é um ser da palavra, então esses espaços eles são muito importantes. E organizações estudantis, que esses estudantes eles precisam perceber que eles são sujeitos de direito e que eles são sujeitos de direitos que devem participar ativamente da sociedade. E se reconhecer, conhecer os seus direitos, conhecer os direitos humanos, mas também influenciar para que esses direitos humanos eles sejam exercidos na sua sociedade. É aquela máxima de que quando você sabe que você não pode passar fome, você não vai permitir que o outro passe também, porque aquilo é um direito humano. Não há diferença entre mim e o outro. Se eu como, se eu bebo, se eu tenho um saneamento básico, se eu tenho acesso a uma educação, eu tenho que lutar para que o outro, que é igual a mim, mesmo diferente, tenha esses mesmos direitos e exerça esses direitos. Então, percebam que conhecer e praticar na convivência esses direitos humanos, ele faz parte da construção de uma cultura democrática, que vem através do embate, das lutas, dos debates dentro de uma sociedade. Bem, eu desejo a vocês bons estudos e, como material suplementar dessa aula, eu espero que vocês acessem e sigam a conta no Twitter dos direitos humanos, né, do membro dos direitos humanos da ONU, que é a seguinte, @UN, que é em inglês, né, United Nations, Human Rights. E aqui está o link dessa conta no Twitter. Além disso, tem o canal, né, o site da Unicef, que é o Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para as Crianças, né? Então, é a parte das Nações Unidas que vai cuidar aí desse setor de crianças e adolescentes. E também conheçam, dentro desse site da Unicef, está aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Onde você vai ver lá quais são esses direitos humanos universais, né? E não cidadãos. Então, aqui vocês podem acessar tanto o site da Unicef e fazer a leitura dos artigos, né? Que são os artigos dos direitos humanos universais. É pequeno, vocês vão ler isso rápido, são só 30 artigos. E a conta no Twitter,
dos direitos humanos das Nações Unidas, né, do setor dos direitos humanos das Nações Unidas, é esse aqui, UN Human Rights. E aqui a gente tem as notícias, as atualidades, do que está sendo feito, dos relatórios que estão sendo lançados, feitos e lançados sobre os eventos de direitos humanos nos países signatários, tá? Aqui alguns tweets da Michelle Bachelet, que é a alta comissária para os direitos humanos da ONU. Falei para vocês, a ex-presidente do Chile. E aqui também outras informações que vocês podem ver, falando sobre direitos humanos nos países, o que é que está acontecendo. Aqui a gente vê uma notícia sobre o Afeganistão. Enfim, vocês podem explorar bastante esses dois sites. Bem, gente, então é isso. Espero que vocês estudem um pouco mais sobre os direitos humanos e percebam que a escola também é um espaço onde a gente pode construir, disponibilizar os conteúdos dentro do nosso processo de ensino e construir espaços para que esses indivíduos exerçam e garantam seus direitos universais humanos.